sentadinho. Hoje nós estamos encerrando essas quartas-feiras. Cadê o... Tá aí? Tá não? Irmãos, antes da gente... tá ali, ó. Então a gente foram 4 quartas-feiras, né? Não é isso? Começou com o Josias, depois foi o Júnior, é isso? Depois foi o Eliseu, e hoje nós estamos aqui para compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Mas antes da gente ministrar a palavra, irmãos, eu queria agradecer aos irmãos que me felicitaram aí pela passagem do meu 56º ano de vida. Aleluia! Eu falei para alguns irmãos que pela primeira vez eu senti que eu estou ficando velho. Não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Às vezes, né, Godinho, pode ser que eu estava mascarando, né, alguma coisa, porque eu já estou ficando velho já há um tempão. Mas agora que eu entendi que eu estou realmente envelhecendo, e eu percebi que eu tenho mais passado do que futuro. E aí me deu uma certa nostalgia. Até foto, falei para o Flávio, até foto minha, quando eu era novo, eu juntei, fiquei olhando, falei, rapaz, incrível isso, né? Mas uma coisa eu tenho convicção, irmãos, que nós devemos celebrar a vida. Amém? Celebrar a vida todo o tempo. Às vezes a gente não valoriza as pequenas vitórias, então a gente tem que fazer isso. O fato de você ter acordado hoje, estar de pé, isso já é uma vitória. Amém? Já que a gente está falando sobre família, eu queria convidar a minha família aqui. Queria convidar a pastora Catarina, queria convidar a Maria Eduarda e queria convidar a minha mãe também. Só não vai dar para trazer o Gabriel porque ele está longe. Né? Botar aqui. Eu vou pedir para a Maria Eduarda estar fazendo essa oração. Você mesmo sentado. Não, você não precisa fazer nada não, só ficar quietinha só. A paz do Senhor, igreja. Deus, muito obrigada, ó Pai, por esse momento em sua presença. Muito obrigado porque te sentimos, ó Pai, em todos os momentos. Então, Pai, agora eu te entrego a vida do meu pai, da minha mãe, de todas as famílias, ó Pai, aqui representadas, mas que o Senhor use a vida deles, ó Pai, que eles venham passar tudo aquilo que o Senhor quer para a igreja, que eles, ó Pai, deixem ser usados por Ti, e que o Senhor prepare o nosso coração para receber, ó Pai, da melhor forma, ó Pai, porque nós sabemos que a Sua palavra é muito boa e que o Senhor sabe do que precisamos, ó Pai. Seja conosco, em nome de Jesus, amém. 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 Irmãos, a gente vai fazer algo hoje diferente. Eu pedi para a pastora me ajudar a pregar. Amém? Então, se alguma coisa não sair legal, a culpa é minha. Tá? Tá bom? Tá combinado? E eu vou confessar para os irmãos, a gente não ensaiou muito não. Amém. A irmã está ligada. Amém? Então, a gente não ensaiou não, irmãos. Mas eu senti um desejo muito grande de compartilhar com os irmãos uma palavra que fala sobre obediência e temor a Deus. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Não tem problema não, você compartilha comigo aqui nesse microfone. Sobre obediência e temor a Deus. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Gênesis, capítulo de número 7. Nós vamos ler o capítulo de número 7 inteirinho.
Eu estava ali fora conversando com o pastor Josias e com o meu irmão Rafael. Isso vai dar microfonia. Já está dando. Som. E eu estava falando para eles sobre um homem de fé chamado Abraão. E eu também percebi que Noé também é um homem de fé. Amém. Noé ainda tinha algo interessante, irmãos. Além dele ser um homem de fé, ele tinha uma mulher forte do seu lado. Amém? Amém. Na verdade, ele tinha uma família forte do seu lado. Porque Deus falou com ele. E ele precisava convencer aquelas pessoas, mas principalmente, ele precisava convencer aqueles que estavam dentro da sua casa. Amém, irmãos? Muitas das vezes a gente tem tantos objetivos de pregar o evangelho, e isso é muito bom. A gente tem que fazer o ID do Senhor, mas a gente precisa estar com o nosso ministério fluindo dentro da nossa casa. Você crê nisso? Amém. Então isso é algo muito interessante. A gente vai entender um pouquinho o que aconteceu na vida deste homem, o que aconteceu ali naquele lugar. É uma passagem muito conhecida. Se a gente perguntar para as crianças, elas sabem, assim como conhece Davi, Golias, conhece de Jonas, eles também conhecem de Noé. Amém, irmãos? Então a gente vai ler a partir do versículo de número 1 do capítulo de número 7, tá bom? A palavra do Senhor diz assim: Então o Senhor disse a Noé: Entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Ele disse a Noé, irmãos. Estão entendendo? Deus se dirigiu a Noé. Vamos lá. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Versículo 4: Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Amém, irmãos? Amém. E Noé fez tudo como o Senhor tinha ordenado. E aí o que veio depois? O dilúvio. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca. 8 pessoas. Noé tinha 3 filhos. Então era Noé, seus 3 filhos e suas 3 noras. Exatamente, foram esses que entraram na arca. Vamos lá. Por causa, Noé, seus filhos, sua mulher, as mulheres e seu filho entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves, de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão. Vieram a Noé e entraram na arca como Deus tinha ordenado a Noé. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Versículo 11. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias. Obrigado, meu irmão. Nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Ou seja, se cumprindo aquilo que Deus tinha prometido. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé,
com sua mulher e com as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam, casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Irmãos, parando aqui, não foi Noé que colocou os animais dentro da arca. Ele só fez a arca. Quem colocou foi Deus. Quem fechou a porta foi Deus. Amém? Isso é importante, muito importante. Versículo 17: 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. Versículo 20: as águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram: aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. Todos, tudo que tinha ali, tudo que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida, morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão, e as aves do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. Para encerrar, versículo 24: e as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Amém, irmãos? Irmãos, que interessante isso. Nós lemos aqui que Noé e sua família, juntamente com os animais, entram na arca. Está lá no versículo 1 ao versículo 10. Depois do 11 ao 16, as águas inundam a terra. E depois, no 17 ao 24, acontece um grande dilúvio. Eu queria falar algo aqui. Nós estabelecemos esse propósito nosso aqui de 31 dias de devocional na família. Não é verdade? Onde nós distribuímos uma revista para cada família aqui, levar para sua casa. E a partir dali a gente está todo dia, se possível, esse é o nosso objetivo, reunir as famílias e ali nós estamos orando, lendo e meditando em cima daquele dia, a mensagem daquele dia. E eu fiquei muito surpreso que eu perguntei para algumas famílias e algumas falaram: a gente não está conseguindo fazer não, a gente não está acompanhando não, a gente está aí atrasado. Por que eu estou falando isso? Não é para chamar a atenção de ninguém não, é apenas porque às vezes é algo tão simples e a gente não consegue fazer. Noé fez algo que era muito difícil, porque ele queria salvar a sua família. Aleluia. Ele tinha uma ordem de Deus: Noé, faz essa arca aí. Ele não sabia nem o que era arca, irmãos. Ele não tinha ideia do que era uma arca, mas Deus deu para ele tudinho. Qual seria o tamanho, como é que ele ia fechar, quantos côvados, que é a medida usada naquela época. Eu fiquei pensando, às vezes, né, a gente recebe algo de Deus, não estou mais falando da revista, estou falando algo de Deus. E às vezes a gente questiona Deus.
Se Noé tivesse questionado a Deus, irmãos, ele não teria sido salvo. Amém? Amém. Ele não teria sido salvo. Essa arca levou aí aproximadamente, acho que foram 120 anos, né, para ser construída. Mas todo o processo de acomodação ali demorou mais ou menos uma semana mais ou menos. O que me chama a atenção, por isso que eu falei que a gente vai falar de obediência e temor a Deus, porque mesmo sem ele saber o que ia acontecer, irmãos, ele obedeceu. Aleluia. Deus tem falado com a gente, irmãos. Deus tem falado contigo, irmão, irmã. Muitas das vezes a gente questiona, muitas vezes a gente pergunta: será que é para eu fazer isso mesmo? Será que eu? Imagina, Noé, mas Deus tem tanta gente aí, você veio escolher logo eu. Mas a palavra de Deus diz que ele era um homem justo. Aleluia. Todos nós queremos ser, né, irmãos? Na verdade, né? Imagina, nós somos pecadores. Hoje nós temos essa noção exata de que nós viemos do pecado, que nós temos o Adão lá, que foi o pecado original, e nós fomos concebidos nisso. E a gente fala, mas Deus te escolhe dentro da tua casa e fala: ei, é você que eu quero. Amém. Talvez você é filho e seus pais não estão na presença do Senhor. Talvez você é pai, você é mãe, e os seus filhos não estão na presença do Senhor ainda. Mas é você, meu irmão e minha irmã, que Deus está levantando dentro da tua casa. Aleluia. Aleluia. É Glória a você. Deus. E você olha para você, como eu olho, a pastora, todos nós aqui olhamos e falamos: poxa, eu não sou melhor do que ninguém. Mas se Deus achou graça em mim, se Deus achou graça em você, irmão, glorifica Ele por isso, aleluia. Bate no peito assim e fala: muito obrigado, Senhor. Se foi o Senhor que me escolheu, aleluia. A palavra de Deus diz isso, né? Não fomos nós que escolhemos a Ele, pelo contrário, Ele que nos escolheu. E aí tem um propósito, né? Que nos escolheu para que nós possamos dar frutos, e que esses frutos permaneçam, a fim de tudo que nós pedimos a Ele, Ele conceda. Aleluia. Então a gente já começa isso aqui entendendo, irmãos, desta forma. E quando Deus manda ele entrar na arca, diz que ele só era justo, porém a sua família seria presenteada. Aleluia. A sua família seria alcançada. Então, irmãos, já te digo aqui, permaneça da forma como você tem sido na presença do Senhor, porque a sua família há de ser alcançada para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Talvez tenha esposas aqui buscando pelo marido, marido buscando pela esposa, pai buscando por filho, filho buscando por pai. Foi você que ele escolheu. Outro dia eu falei isso para um jovem. Lembrei. Ele reclamando: pastor, não estou aguentando, está muito difícil para mim, a minha mãe está com problema, o meu pai abandonou minha mãe. Eu falei: varão, foi você que Deus escolheu. Aleluia. E ele ficou meio assim: Deus te escolheu, que você possa estar de pé, para que toda a sua família seja alcançada. Aleluia. Amém, irmãos? Tu quer falar, né? Está doidinha para falar, pode falar. Não, eu falei para ele assim: ó, você tem certeza que você quer que eu ministre junto contigo? Porque o Marcelo pode não parecer, mas quando ele engata, para ele parar é difícil. Eu falei: tu vai acabar ministrando o que é para mim ministrar, e eu vou ficar lá em pé olhando para sua cara. Mas amém. São experiências que Deus nos prova, né? E é isso que a gente quer aqui, experimentar de Deus, a obediência. Se Ele mandou, então a gente tenta fazer. E é isso que Ele falou, que às vezes precisamos nos posicionar na nossa vida para que a nossa família veja a diferença, né? E seja alcançada por Deus. Quando a gente fala isso, a gente não está dizendo que nós vamos salvar a nossa família, que não existe isso, cada um é por você,
Nós não vamos arrastar, né? Você vai ser salvo e vai arrastar a sua família, não. Mas você vai ser o exemplo, você vai ser o canal de Deus que vai incentivar, que vai motivar, através da presença do Espírito Santo que está na tua vida, através do teu comportamento, e as pessoas vão verem qual é a diferença. E assim elas vão sentir desejo de estarem buscando esse Deus que vocês estão buscando. E a arca representa a nossa casa. Quero te incentivar hoje a ser cheio de Deus, para que a porta da sua casa também esteja aberta, como a arca esteve aberta para receber a família de Noé. Que a arca da sua casa esteja pronta para receber a presença de Deus através da sua vida. Nessa noite a gente está aqui como família para te incentivar a isso. Como família pastoral, incentivar que é possível a sua casa servir ao Senhor. Até porque isso é uma promessa bíblica. Então você precisa tomar posse disso nessa noite. Amém, igreja? Então, como família, precisamos colocar o Senhor como Senhor de tudo. Quem tem sido o Senhor da nossa vida? Quem tem sido aquele que governa a nossa casa? São as nossas vontades, nossos desejos, ou é o Senhor Jesus que a gente convida todos os dias para entrar na nossa casa e ter o domínio de tudo? Nós precisamos chamar esse Senhor para dentro dela. Deus criou o mundo perfeito e viu que era muito bom. Imagina Deus criando umas coisas muito boas e vendo se perder tudo. E o pecado entrou e ele precisou destruir tudo. E aí ele usou o dilúvio. E sabe o que me chama a atenção? Nunca tinha havido chuva naquele lugar. Nunca tinha visto tanta água na vida deles. Eles nunca tinham visto isso. E diz na palavra que caía chuva tanto do alto, como chuva, e como vinha água debaixo da terra. Então tinha água para todo lugar. E você tem noção, quando o pastor leu aqui, foram 7 metros acima da montanha. Uma montanha já é alta. Imagina 7 metros acima. Imagina quantas águas. Para quem nunca tinha visto água. Como tem Deus nos visto hoje? Se Deus precisasse de nosso coração obediente para abençoar a nossa família, o que Ele acharia em nós? Eu queria que você pensasse nisso. A família de Noé foi alcançada porque ele era um homem justo. Ele dava exemplo ali na sua casa da obediência e submissão à vontade de Deus. Se hoje a sua família precisasse ser alcançada por Deus como a família de Noé precisou, Deus olharia para você, como Ele viria o seu coração? Submisso, obediente à vontade dEle, a ponto de você obedecer uma coisa que você nunca tinha visto antes, mas Deus está mandando fazer para salvar a sua família. Você faria? Por conta da sua integridade, sua família toda foi alcançada. O versículo 5 diz que mostra a submissão de Noé a Deus, e ele fez tudo como o Senhor ordenava a ele. Imagina você fazer algo sem nunca ter visto, e olha que lindo, irmãos, é ter a convicção de que era Deus que estava mandando ele fazer. Você já percebeu isso? Eu tenho essa dificuldade de saber se é Deus que está falando comigo, se é a minha vontade, ou se é a minha mente enganosa, meu coração duvidoso. Mas Noé tinha a certeza e convicção de que Deus estava mandando. Isso só se consegue através de muita submissão, obediência e busca de Deus. E é isso que eu quero te motivar nessa noite. Temos todas as instruções em nossas mãos de como viver, de como conduzir nossas famílias, de como levar diante nossos negócios. O problema é que nos falta submissão e obediência à palavra de Deus. E é isso que eu quero, eu e o pastor, motivar a você nessa noite a gerar isso no seu coração. Nós não temos medo de ser submisso a uma ordem de um patrão. Nós não temos medo de ser submisso a uma ordem de um governo. Mas nós não estamos com a mesma potência de ser submisso e obediência à voz de Deus. E é isso que a gente quer despertar vocês nessa noite. Pode ir, pastor.
Versículo 16, Marquinhos, por favor. Viu, gente? Eu paro. Tá legal isso. Versículo 16 diz assim: os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. O finalzinho aqui que diz algo interessante, irmãos. Então o Senhor fechou a porta. Quando permitimos que o Senhor governe a nossa casa, irmãos, a porta da insegurança se fecha. A porta do medo se fecha. Aleluia. Então, se a gente permite Deus governar, vai ser Ele que vai dar a última palavra. Aleluia. Aleluia. Então, tudo aquilo ali aconteceu exatamente como está dizendo ali. E aí, se naquele momento Noé ainda tivesse alguma incerteza no seu coração, ou a sua família, pronto, agora a porta se fechou. Aleluia. A porta do mundo, irmãos, ela tem que se fechar para a gente. Amém. Você não pode ter dúvida: será que vale a pena? Será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena eu estar quarta, sexta? Eu já estive aqui na segunda-feira orando. Não sei. Será que vale a pena servir a esse Deus? Será que Jesus vai voltar mesmo? Aleluia. Nós temos que fechar a porta dessas dúvidas. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. E é interessante, queridos, de perceber que ele não disse que não ia ter o dilúvio, ou ele disse que ia secar as águas. Não, ele disse: olha, vai ter o dilúvio, mas você, Noé, a tua casa, vocês estarão seguros. Aleluia. Aleluia. E aí, irmãos, eu lembrei José na prisão. Se você ler lá em Gênesis, José foi colocado numa cisterna, levado como um escravo para a casa de Potifar, e aí está escrito lá assim: e Deus era com José. Aleluia. Aí você olha aquilo lá, poxa. E ele saiu de lá da casa de Potifar e foi para onde? Para a prisão. E Deus era com José. Deus não tirou José da cisterna, Deus não tirou José da prisão, Deus não tirou da escravidão. Deus esteve todo o tempo com José. Aleluia. Sadraque, Mesaque e Abednego. Vai lá, bota fogo nessa fornalha aí 7 vezes mais. Deus não nos tira muitas das vezes, irmãos, do dilúvio. Ele nos guarda do dilúvio. Aleluia. Aleluia. Ele não te tira muitas das vezes da situação. Ele te guarda, Ele te sustenta, Ele te fortalece. Amém, irmãos? Amém. Daniel, irmão, Daniel foi, eu sempre gosto de falar isso. Daniel foi parar lá na cova dos leões, não é porque Daniel fez nada errado, não. É porque Daniel continuou fazendo a coisa certa. Glória a Deus. Daniel orava de manhã, de tarde e de noite. Foi baixado um decreto lá que era proibido, não podia mais. Ele não teve preocupação nem de fechar a janela da casa dele. Ele continuou orando ao Deus dele. Com isso, o que aconteceu? Ele foi parar na cova dos leões. O que aconteceu lá? Nada. Aleluia. Porque Deus estava com ele lá na cova dos leões. Aleluia. Deus estava com Noé e toda a sua casa. Aleluia. Então não tem nenhum dilúvio, não tem nenhum problema, porque ele era justo e ele era obediente, irmãos. Aleluia. Bota isso na sua mente, meu irmão, minha irmã. Quando nós somos obedientes à vontade de Deus, Ele nos sustenta, Glória a Deus. Ele nos garante. Aleluia. Você consegue entender isso? Aleluia. De verdade?
Amém, irmãos? E aí, como o pastor disse, que ele não nos tira da dificuldade, vocês imaginam o Noé construindo a arca. Não foi nada fácil. Imagina ele construindo algo que ele nunca tinha feito, ele nunca tinha visto um barco. E ele estava construindo uma coisa chamada arca, e que ia ser grande, pelos tamanhos que tinham sido passados para ele. Aí Noé, com certeza, deve ter aguentado zombaria dos vizinhos. Todos os que viam aquele barco concordavam que o patriarca perdera o juízo. Apesar de todos os pesares, entretanto, a arca foi construída. Noé, mesmo sendo perseguido, ele construiu e alojou ali dentro todos os animais, juntamente com a família dele. Foi aí que alguém perguntou: e a porta da arca? Como que ela vai ser fechada? Até hoje, antes de fechar a porta que nos protege dos perigos que vêm de fora, o Senhor segura, né, as nossas vidas do perigo, Ele nos tira do perigo, e o perigo que vem de fora, e o Senhor espera para que todos nós estejamos lá dentro da arca, guardados e protegidos do mal que tem aqui fora. Mas o problema é que a gente precisa buscar a segurança que só pode estar na presença do Senhor Jesus. Nós só vamos estar seguros diante da vontade de Deus, diante do querer de Deus, não dos nossos. Às vezes nos garantimos em segurança pública, nos garantimos em segurança de hospitais, nos garantimos em segurança de remédio, quando a nossa segurança tem que estar na palavra do Senhor Jesus. Nós temos que buscar essa segurança em Cristo Jesus. Mas é difícil entender algo muito importante sobre o caráter de Deus nessa mensagem. Ele deu uma chance de mais de um século de aviso. Vocês têm noção disso? Ele não deixou aquele povo desavisado, que eles tinham que se arrepender do pecado, que eles tinham que voltar a ser justo como Noé. Ele não pegou ninguém ali de surpresa. Ele foi avisando que havia algo de errado, que ia ser destruído aquele lugar, se as pessoas não se arrependessem do pecado. E elas não deram ouvido. Ele deu essa chance. Ele sempre nos dá tempo de nos posicionarmos. Há quanto tempo o Senhor tem te chamado? Há quanto tempo Ele vem te dando chance de escolher fazer a vontade dEle? Há quanto tempo Ele tem te chamado a ser exemplo de conversão, de transformação para dentro da sua casa? Noé, ele precisou construir aquela arca mais ou menos 120 anos. Você pode estar se questionando: pastora, eu estou há 10 anos sendo a diferença dentro da minha casa e eu não vejo nada. Noé fez 120 anos de diferença para aquele povo, construindo algo que ele não sabia onde ia chegar aquilo. Mas ele mostrava a certeza de que era um Deus que estava mandando ele fazer. Então, talvez você não tenha visto ainda a diferença, mas o tempo é do Senhor. Talvez você não tenha visto ainda a diferença, faça a diferença. Se avalie, talvez você mesmo já cansou e está fraquejando em algumas áreas que o Senhor ainda te quer de pé. E aí ninguém quis ouvir. Quando chegou a hora do julgamento, aqueles que tinham ouvido e viram a porta fechada, mesmo com a água batendo no pescoço, não tinha mais chance. O tempo havia acabado, o momento havia passado. É isso que a Bíblia nos avisa. O momento está acabando. Jesus está voltando. E nós não vamos poder dizer que fomos pegos de surpresa. O Senhor tem nos chamado a posicionamentos. O Senhor tem nos chamado a nos colocarmos na brecha. E isso não é hoje. Isso não é há 10 anos. Isso não é há 20 anos. Eu não sei quanto tempo o Senhor tem te chamado. Em outras palavras, Ele quer que a gente se arrependa agora, quando ainda não tem a condenação sobre as nossas vidas. Ele quer que nós venhamos a nos
a nos levantar antes que venha o desgaste de um divórcio, a perda de uma família, a destruição da família, de muitos filhos ficarem desequilibrados, de ninguém mais conseguir reverter a situação humanamente falando, a não ser que você tome coragem de colocar o Senhor em primeiro lugar. Porque, irmãos, a não ser que coloque tudo nas mãos de Deus, só Ele pode reverter o quadro da estrutura da nossa família. Mas Deus avisa insistentemente, a fim de que as pessoas venham ao arrependimento. Isso é palavra para nós, igreja. Jesus quer nos chamar ao arrependimento, devemos nos posicionar. Como tem sido o nosso posicionamento diante da nossa casa? A porta da arca vai fechar. Vai chegar o dia que muitos vão querer ouvir de Deus e não vai ter mais. Vão ter sede, não de água, vão ter fome, não de comida, mas de ouvir a palavra de Deus. E qual é o posicionamento que nós temos tomado para que esse arrependimento chegue à nossa casa? E é isso, irmãos. Se a gente pegar e mudar o foco agora da família de Noé, mas olhar para aquelas pessoas que estavam lá, imagina aquela água subindo e elas querendo voltar atrás. Imagine isso. Agora é o momento de eu perdoar. Agora é o momento de eu pedir perdão. Agora é o momento da reconciliação. Mas a porta está fechada. Aleluia. A porta se fechou. E quem fechou foi Deus. Não foi Noé. Não foi um dos seus filhos. Quem fechou a porta foi Deus. E uma das características da fé, irmãos, é justamente isso. Eu estava falando ali, né, Rafael? A coisa não aconteceu ainda, mas você acredita, você dá o primeiro passo. Você está escutando, você tem escutado, Jesus está voltando. Aleluia. Nós temos escutado isso. A pastora certo dia falou algo interessante, eu nunca mais esqueci. Muitas das vezes, irmão, nós estamos vivendo como se Jesus não fosse voltar. Porque já estão falando isso para a gente um tempão. Igual ela falou, há 120 anos, ele ficou construindo aquela arca. Então, se nós estamos escutando isso, que Jesus vai voltar, vamos acreditar nisso, vamos exercitar a nossa fé. Aleluia. Isso não é uma palavra para ninguém ficar com medo, né? A própria palavra de Deus já diz que não vai ter outra forma de destruição do mundo como foi aquela com água, né? Mas a gente acredita que Jesus vai voltar. Amém. Amém? Amém. Eu queria que vocês se colocassem de pé nesta hora, em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu falar para vocês. Ainda há tempo de reconciliação. Ainda há tempo de reconciliação no teu casamento. Ainda há tempo de reconciliação na tua família. Ainda há tempo de reconciliação no seu vizinho. Ainda há tempo de reconciliação no seu trabalho. Ainda há tempo de reconciliação. Sabe por quê? Porque a porta ainda não fechou. Aleluia. A porta ainda não fechou. Então ainda dá tempo. Acredite nisso. Não desanime. Não perca a sua fé. Não perca as suas esperanças. Pode vir, Guilherme. E entrar Aleluia. na arca deveria ser uma coisa muito estranha para aquela família e para Noé também. Porém, a obediência de Noé a Deus fez ele transmitir à sua família a segurança de que ali seria o melhor lugar de estar no momento. Assim somos nós, precisamos mostrar para a nossa família que estar na igreja, ser fiel a Deus, buscar ao Senhor, ainda é o melhor lugar de se estar. Nós estamos vivendo dias maus, e como é a referência que nós chegamos em casa e passamos para a nossa família? O que nós temos dito para ela? Nós precisamos motivar através da busca da presença do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser esse canal de segurança para que a nossa família veja
que a melhor escolha para ela é estar dentro da arca, é estar dentro da vontade de Deus. E hoje é o melhor lugar de se estar. Eu gostaria de chamar os pastores aqui à frente, se colocasse aqui na frente, e nós queríamos que você que entrou aqui nessa noite e sentiu isso no seu coração, em algum momento você se sobrecarregou, você já cansou, você já não vê essa possibilidade. Ah, pastor, eu já não aguento mais orar pela minha casa, eu já não aguento mais orar pela minha família, eles riem de mim, eles me caçoam, eles não acreditam. Se Noé olhasse para a circunstância, se Noé pensasse o que ia viver durante o processo, ele jamais alcançaria o propósito. Se Noé olhasse o quanto ele foi zombado por aquelas pessoas, o quanto até a própria família dele deve ter falado: Noé, que coisa louca é essa que você quer que a gente viva? Ele entrou num barco, para e pensa, irmãos, tem noção de animais que voavam? Você e eu não aguentamos ver um mosquito voando no nosso nariz. Imagina um monte de animais voando na tua cabeça, um monte de animais evacuando, urinando, fedendo, brigando, rugindo, gritando. Mas ainda assim aquele lugar era o melhor lugar de se estar. Aquele lugar era o lugar que se mantinham vivos e debaixo da vontade de Deus. Talvez você entre em igreja, muitas pessoas têm falado isso para você, vai para aquele lugar, os irmãos não te olham direito, os irmãos falam mal de vocês, aquela igreja tem povo metido, aquela igreja não ora, aquela igreja não bate palma, aquela igreja não é do reteté. Ei, mas esse ainda é o melhor lugar de se estar. É o lugar que você busca, é o lugar que você se alimenta, é o lugar que você se abastece para o dia mau. E talvez você está esperando não como Noé. Noé esperou 120 anos para construir a arca diante de tantas lutas. E ele não cansou, ele não desistiu, ele não fraquejou. Mas talvez eu e você tenhamos acontecido isso. Talvez diante das suas orações você está cansado, você está sobrecarregado. E eu queria, enquanto o Ministério de Louvor entoasse esse louvor profético para a tua casa, você saísse do seu lugar e viesse aqui. Os pastores vão estar impondo as mãos sobre a sua vida e profetizando encorajamento, profetizando ânimo, para que você seja submisso e obediente à vontade do Senhor. Num gesto de fé, não